Olá, amigos, bem-vindos a outro episódio do nosso podcast. Eu sou o Dr. Renato e hoje nós vamos mergulhar em uma questão que tem deixado muita gente confusa e, claro, de certa forma, famintos de respostas. Sim, eu estou falando do pão, mas não qualquer pão. Estamos falando do pão, do glúten e todo aquele mundo de questões que vem junto com eles. Você já parou para pensar por que, se nós temos comido pão por milhares de anos, nos últimos tempos temos tido tanta polêmica em torno do glúten? Pois essa é a pergunta que vamos desvendar hoje juntos. Então, preparem suas torradas, porque a conversa vai ser deliciosa. Vamos começar pelo início, com um pouquinho de história. Durante centenas, se não milhares de anos, o pão foi um alimento básico em muitas culturas ao redor do mundo. As civilizações antigas, como os egípcios, eram verdadeiros mestres na arte da panificação. Eles usavam um fermento natural, também conhecido como sourdough, e deixavam a massa fermentar por horas ou até mesmo dias. Esse processo não só dava ao pão aquele sabor incrível e a textura perfeita, mas também ajudava a degradar fitatos e reduzir a quantidade do tal glúten indigesto. Mas com a industrialização, tudo isso mudou. Bem, a necessidade de produzir pão mais rapidamente levou à adoção do fermento comercial, que acelera muito o processo de fermentação. Isso significa que o pão é feito em questão de horas ao invés de dias. E, embora isso tenha tornado o pão mais acessível e barato, também pode ter contribuído para o aumento dos problemas que estão relacionados ao glúten. A fermentação mais rápida não permite que o glúten seja degradado adequadamente, deixando mais resíduos indigestos no pão final. Agora vamos falar sobre o trigo em si. As variedades modernas de trigo foram selecionadas ao longo do tempo para serem mais resistentes, ter maior rendimento e, acima de tudo, melhorar as características do pão, como a elasticidade e a capacidade de crescimento. E adivinhe só, essas melhorias genéticas também resultaram em um teor mais alto de glúten. Entenda, o glúten é o responsável pela elasticidade da massa, o que faz o pão ficar macio e esponjoso. Mas, para algumas pessoas, isso pode ser um pesadelo digestivo. Mas não é só a mudança na produção do pão e no trigo que explica o aumento dos problemas com o glúten. Há também fatores relacionados ao diagnóstico e à conscientização. Nos últimos anos, houve um grande avanço na medicina, o que permitiu um melhor diagnóstico de doenças como a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten. Isso significa que mais pessoas estão sendo diagnosticadas corretamente, o que contribui para a sensação de que o glúten seja o vilão número 1 da alimentação. Além disso, o nosso estilo de vida mudou drasticamente. Comemos mais alimentos processados, menos fibras, e é a nossa microbiota intestinal que tem sofrido as consequências. Isso pode afetar a integridade da barreira intestinal, tornando-nos mais suscetíveis às reações adversas do glúten. E não podemos esquecer da hipótese da higiene. Essa teoria sugere que, ao crescermos em ambientes cada vez mais limpos, nossa imunidade não é exposta aos micróbios como antigamente, o que pode levar a uma resposta exagerada ao glúten e a outras substâncias teoricamente inofensivas. Então, o que podemos concluir? O aumento dos problemas relacionados ao glúten é um fenômeno multifatorial, envolvendo mudanças na produção do pão, no trigo, nos diagnósticos e até em nosso estilo de vida. Mas não é uma sentença de morte para o pão. Muito pelo contrário, é uma oportunidade para nós voltarmos às nossas raízes, experimentarmos receitas tradicionais e apreciarmos o verdadeiro sabor do pão feito com amor e tempo. Então, minha dica para vocês é: experimentem o pão artesanal feito com o fermento natural e a fermentação longa. Não só pode ser mais fácil de digerir, mas também vai abrir um novo mundo de sabores para vocês. E se você tem problemas com o glúten, talvez seja essa uma alternativa deliciosa para incluir o pão em sua dieta novamente.
Bem, amigos, acho que é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pelo mundo do pão e do glúten. Lembre-se, o pão é uma das coisas mais antigas e preciosas da nossa história culinária. Então vamos tratá-lo com o respeito que ele merece. Até o próximo episódio e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais para mais conteúdos deliciosos. Obrigado por ouvir, até mais e um grande abraço.